Você já se perguntou por que, mesmo orando, jejuando e sendo fiel, o céu parece fechado sobre suas finanças? Por que a provisão não chega? Por que portas se fecham, oportunidades evaporam e os recursos parecem escapar pelas mãos? O que está acontecendo no mundo espiritual que impede a manifestação da bênção financeira que Deus prometeu? Este vídeo não é mais um conteúdo motivacional. É um chamado à revelação. Estamos travando uma guerra invisível, mas absolutamente real. Existe um bloqueio espiritual que está impedindo o fluir da prosperidade sobre sua vida. E esse bloqueio tem causas, raízes, portas abertas e legalidades que precisam ser confrontadas com autoridade, fé e obediência à palavra. Hoje, vamos expor as razões bíblicas e espirituais pelas quais o céu pode estar fechado para suas finanças. Vamos quebrar maldições, desfazer pactos inconscientes e reivindicar o que é seu por direito no reino. Se você sente que está vivendo debaixo de um céu de bronze, prepare-se. Esta batalha espiritual vai trazer luz, confronto e libertação. Você precisa entender que o céu fechado sobre as finanças não é apenas uma expressão simbólica. Na Bíblia, essa imagem aparece como juízo espiritual, resultante da desobediência, idolatria e quebra de princípios. Em Deuteronômio 28, o Senhor diz claramente que a obediência atrai bênçãos, mas a desobediência fecha os céus. Os céus sobre a tua cabeça serão de bronze e a terra debaixo de ti será de ferro. Isso é uma declaração de guerra espiritual. Um ambiente onde não há resposta, não há fruto, não há avanço. Mas o que exatamente pode estar provocando esse bloqueio espiritual em sua vida financeira? A primeira razão pode estar na idolatria do coração. Muitos não percebem, mas transformaram o dinheiro em um Deus. Colocaram sua confiança, segurança e identidade nos bens materiais. Mesmo que estejam na igreja, até mesmo servindo, o trono do coração está ocupado pelo mamon. Jesus foi claro em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e a mamon. Mamon é um espírito que escraviza, ilude e destrói. E onde mamon governa, Deus não atua. Por isso, enquanto houver idolatria financeira, o céu continuará fechado. A segunda causa é a injustiça nos negócios e na administração dos recursos. Muitos querem prosperar, mas roubam, sonegam, enganam, exploram. Há quem peça bênção financeira, mas não honra dívidas, trata mal funcionários, mente em contratos. A Bíblia diz em Provérbios 11:1, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Deus não compactua com corrupção. Ele fecha os céus para proteger o seu próprio nome. Se você quer ver os céus se abrirem, comece pela justiça. A terceira raiz do bloqueio pode estar em alianças espirituais com maldição. Muitos cristãos, antes de conhecerem a fé, estiveram envolvidos em práticas de ocultismo, fizeram pactos com entidades, participaram de rituais ou até mesmo herdaram maldições familiares. Essas alianças precisam ser quebradas em nome de Jesus. O mundo espiritual opera por legalidades. Se há um direito concedido às trevas, por ignorância ou omissão, o inimigo usará isso para manter as finanças amarradas. Isaías 49:24-25 declara que até o preso do valente será libertado quando Deus entra em juízo. Mas é necessário identificar, renunciar, pedir perdão e clamar pela intervenção divina. A quarta causa está na infidelidade nos princípios do reino. Há pessoas que esperam colher sem semear, querem prosperar sem dizimar, sem ofertar, sem ajudar o próximo. Acham que Deus vai abençoar apenas por orações e jejum, mas o reino de Deus opera por princípios, e um deles é o da semeadura. Malaquias 3:10 é direto. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim. Deus quer abrir as janelas do céu
mas ele responde à fidelidade. Se você retém o que é dele, o céu permanece fechado. É uma lei espiritual. E não se trata de valor, mas de obediência. A quinta causa, e talvez a mais sutil, é a palavra maldita que foi liberada e aceita. Muitas pessoas cresceram ouvindo que eram pobres, que nunca teriam nada, que dinheiro é sujo, que os ricos não herdarão o reino, que Deus quer você humilde e quebrado. Essas mentiras se enraizam e criam uma mentalidade de escassez. Provérbios 18:21 declara: a morte e a vida estão no poder da língua. Palavras têm poder criativo, e quando você internaliza maldições verbais, sua alma passa a bloquear o avanço financeiro. Você precisa quebrar essas palavras, renunciar essas mentiras, declarar a verdade da palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É preciso uma renovação de mente. A sexta raiz do céu fechado pode estar em falta de propósito no coração. Deus não financia vaidade, ostentação ou ego. Ele prospera propósitos. Tiago 4:3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. O que você faria se Deus derramasse abundância sobre você? Qual seria o impacto no reino? Quem seria alcançado? Se o seu desejo é apenas conforto, status ou competição, o céu pode permanecer fechado até que seu coração esteja alinhado com o céu. O Senhor entrega recursos a mordomos fiéis, não a acumuladores insensatos. Finalmente, o céu também pode estar fechado por pecados ocultos não confessados. Salmo 66:18 diz: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Há pessoas que oram por prosperidade, mas vivem em adultério, mentira, rebeldia, rancor, pornografia, desonestidade. O pecado cria uma barreira entre o homem e Deus. Enquanto houver brecha, a bênção fica retida. É necessário arrependimento verdadeiro, confissão e restauração. Deus quer abrir os céus, mas Ele exige santidade. Não porque Ele é um tirano, mas porque Ele é santo e não pode se unir à impureza. Diante de tudo isso, é hora de parar e refletir. Qual dessas causas está operando na sua vida? Onde o inimigo encontrou legalidade? Que tipo de aliança precisa ser quebrada? Que mentira precisa ser substituída pela verdade? A boa notícia é que há solução. Deus é especialista em transformar desertos em mananciais. Mas isso começa com luz, arrependimento e confronto. Agora que entendemos as causas que fecham os céus sobre as finanças, precisamos aprender como romper esses bloqueios espirituais e ver o milagre da provisão se manifestar. O primeiro passo é a exposição à verdade da palavra. A Bíblia não é apenas um livro de promessas, mas um manual de guerra espiritual. Quando você começa a enxergar a realidade invisível por trás das circunstâncias naturais, você entende que a escassez nem sempre é fruto apenas de má administração ou crise econômica, mas sim de uma batalha contra principados que querem impedir o avanço do reino na sua vida. Em João 8:32, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade ilumina o território ocupado pelas trevas e abre caminho para a libertação. A segunda chave é o arrependimento radical e profundo. Não se trata apenas de pedir desculpas a Deus, mas de um retorno ao propósito original, de uma reconfiguração da mente e das atitudes. Arrependimento envolve mudança de direção. Significa renunciar toda idolatria, desfazer-se de hábitos corruptos, cortar alianças com o pecado e declarar guerra contra tudo que desagrada a Deus. Em Atos 3:19, a palavra diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor.
Quando há arrependimento verdadeiro, os céus se movem, as cadeias caem e a presença de Deus volta a fluir. A terceira chave é a renúncia consciente e verbal de toda legalidade dada ao inimigo. Isso precisa ser feito com autoridade, entendimento e fé. Em nome de Jesus, você precisa fechar portas que foram abertas, mesmo inconscientemente. Muitas vezes, pactos foram feitos com palavras, atitudes ou até heranças familiares. Essas alianças precisam ser quebradas no mundo espiritual. Declare: eu renuncio em nome de Jesus toda aliança feita com o espírito de Mamon, com a escassez, com o medo do futuro, com a mentalidade de pobreza. Eu anulo todo pacto contrário ao reino de Deus e declaro que pertenço exclusivamente ao Senhor. Tiago 4:7 nos ensina: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeição e resistência andam juntas. A quarta chave é o alinhamento prático com os princípios do reino. Não adianta apenas orar por prosperidade se você não pratica fidelidade com os recursos. Deus não abençoa desonestidade. Se você quer viver sob céus abertos, precisa ser fiel no dízimo, generoso nas ofertas, íntegro nas finanças. Em 2 Coríntios 9, 6, 8, está escrito que quem semeia com fartura, com abundância, colherá. Isso não é manipulação espiritual. É uma lei estabelecida por Deus. A abundância é liberada para quem tem mãos limpas e coração generoso. A quinta chave é a renovação da mente. A mentalidade de escassez é um cárcere invisível. Muitos vivem com o céu fechado não por falta de recursos, mas por estarem presos em padrões mentais limitantes. Acham que não merecem prosperar, que espiritualidade está ligada à pobreza, que dinheiro é sempre algo sujo. Esses pensamentos não vêm de Deus. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando sua mente muda, suas decisões mudam. E quando suas decisões mudam, os resultados mudam. A sexta chave é a oração estratégica de guerra. Há momentos em que você precisa se levantar como um soldado e tomar posição no mundo espiritual. Não é uma oração passiva, mas um clamor com autoridade. Você precisa declarar as promessas de Deus, repreender espíritos de miséria, desfazer palavras malditas, quebrar jugos hereditários. Efésios 6 nos lembra que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e dominadores. A oração fervorosa do justo pode muito em seus efeitos. Use a palavra como espada. Declare: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bendito serei ao entrar e ao sair. O Senhor suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas. Quando você ora com fé e entendimento, o mundo espiritual se move. A sétima chave é a alocação dos recursos para o propósito eterno de Deus. O céu se abre sobre quem coopera com o avanço do reino. Quando você passa a investir em vidas, em missões, em socorrer o necessitado, em expandir a obra de Deus, você se torna um canal. E Deus não deixa canais secos. Ele libera mais recursos para quem distribui, não para quem acumula. Provérbios 11:25 diz: a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Deus quer fazer de você um provedor do reino, um distribuidor de bênçãos. E quando ele encontra esse tipo de coração, ele libera o céu. Por fim, a oitava chave é a perseverança com fé e obediência. Nem sempre o céu se abre imediatamente. Às vezes, há um tempo de prova, de tratamento, de amadurecimento. Mas quem permanece firme verá a resposta. Hebreus 10:36 afirma: necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Não pare de orar, não pare de semear, não pare de confiar. O inimigo quer te cansar antes da colheita, mas o Espírito Santo te fortalece para resistir até o fim. O céu vai se abrir.
a provisão virá. E você será testemunha viva do poder de Deus sobre as finanças. Chegamos a um ponto crucial da batalha espiritual financeira. A compreensão de que sua guerra não é apenas contra demônios, mas contra sistemas espirituais de opressão que operam através de estruturas, crenças, hábitos e maldições geracionais. Para vencer, você precisa mais do que vontade. Precisa de discernimento e posicionamento espiritual. Vamos começar falando sobre as maldições geracionais financeiras. Muitas pessoas vivem em ciclos repetitivos de escassez que não começaram com elas. Desde os pais, avós, bisavós, vê-se um histórico de falência, dívidas, perdas, traições em sociedade, disputas judiciais e pobreza crônica. Isso não é coincidência. É sinal de um padrão espiritual. Êxodo 25 nos mostra que as iniquidades dos pais podem alcançar até a terceira e quarta geração. Mas a boa notícia é que em Cristo isso pode ser quebrado. Gálatas 3,13 declara que ele se fez maldição por nós, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Você precisa se posicionar e declarar: em nome de Jesus, eu corto agora todo o ciclo de escassez herdado. Toda maldição financeira familiar está quebrada pela cruz. Esse é um ato de fé e guerra. A segunda estrutura a ser confrontada é a mentalidade escrava. O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito demorou a sair do povo. Mesmo livres fisicamente, estavam presos emocionalmente. Tinham medo de avançar. Saudades do sistema opressor, dúvida diante das promessas. Essa é a mesma realidade de muitos cristãos hoje. Foram libertos por Cristo, mas ainda pensam como derrotados. Temem dar passos de fé, não acreditam em um futuro próspero, vivem esperando o pior. Em Números 13, apenas 2 dentre 12 espias creram que poderiam conquistar a terra. Os demais estavam dominados por uma visão de inferioridade. Para viver céus abertos, você precisa abandonar a mentalidade de escassez. O Senhor te chamou para ser cabeça, não cauda, para emprestar, não tomar emprestado. A terceira estrutura é a cultura de vitimismo e acomodação. Muitos estão presos na posição de vítima, sempre culpando o governo, a família, a sociedade, a crise, os pastores, o sistema. Essa postura alimenta a estagnação. Enquanto você se vê como vítima, você transfere sua autoridade. Deus não opera com quem se acomoda, mas com quem se levanta. Em João 5, Jesus encontra um paralítico há 38 anos, esperando que alguém o ajudasse. E a pergunta de Jesus é direta: queres ser curado? A cura começou quando aquele homem decidiu levantar-se. Se você quer romper no mundo financeiro, precisa abandonar desculpas e assumir responsabilidade. Você tem a palavra, o Espírito Santo, o nome de Jesus e promessas eternas. Levante-se. A quarta estrutura é a desorganização e falta de mordomia. Céus abertos não funcionam em ambientes caóticos. Deus é um Deus de ordem. Muitos cristãos estão presos na escassez, não por falta de fé, mas por falta de organização. Gastam mais do que ganham, não têm controle financeiro, não fazem planejamento, não sabem onde estão os recursos. Lucas 16:10 nos lembra: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. A bênção de Deus exige preparo. O maná do deserto cessou quando o povo entrou em Canaã. Ali era preciso plantar, colher, administrar. A terra prometida requer responsabilidade. Se você quer ver multiplicação, organize sua vida, honre suas dívidas, faça planos, busque sabedoria. A quinta estrutura é o medo do crescimento. Parece contraditório, mas muitos têm medo de prosperar. Associam prosperidade a orgulho, pecado, rejeição. Pensam: se eu crescer, serei criticado. Se eu tiver, vão se afastar. Se eu prosperar, vão pensar que abandonei a fé. Esse medo sabota a bênção.
Deus deseja levantar homens e mulheres prósperos que sejam referência do reino. Abraão foi riquíssimo em gado, ouro e prata. Jó foi o maior homem do Oriente. José governou o Egito. Davi acumulou riquezas para o templo. Salomão foi um rei de glória. A questão nunca foi o quanto você tem, mas para quem você vive. Quando seu coração é de Deus, a prosperidade não te corrompe, ela te posiciona. A sexta estrutura espiritual que impede o céu de se abrir é a falta de aliança com uma causa eterna. Deus não patrocina projetos pessoais desconectados do reino. Muitos querem prosperar apenas para realizar seus sonhos, mas não têm propósito eterno. Em 1 Samuel 1, Ana estava estéril até que fez um voto. Se me deres um filho, eu o entregarei ao Senhor. Quando ela conectou sua necessidade a um propósito eterno, o céu se abriu. Assim é com as finanças. Quando você decide usar seus recursos para transformar vidas, sustentar missionários, ajudar os pobres, plantar igrejas, socorrer necessitados, o céu se move. Deus está procurando fiéis com quem repartir riquezas, porque sabe que elas não ficarão retidas, mas fluirão. A última estrutura a ser desfeita é a incredulidade disfarçada de prudência. Há quem diga: eu creio, mas tenho que ser realista. Isso, muitas vezes, é medo camuflado. A fé verdadeira se manifesta em decisões. Se você crê que Deus vai prover, você age com ousadia. Pedro só andou sobre as águas porque saiu do barco. Abraão só viu a bênção porque saiu de Ur. Os discípulos só viram multiplicação porque entregaram os pães. A fé sem obras é morta. Você precisa dar passos práticos de fé, aplicar um currículo, começar um negócio, estudar algo novo, ofertar mesmo com pouco, dizer sim a um projeto que Deus colocou diante de você. O céu responde a atitudes de fé, e quanto mais você avança, mais portas se abrem. Essa guerra espiritual não se vence apenas com oração. Ela se vence com posicionamento, com renúncia, com fé ativa, com alinhamento prático à vontade de Deus. O céu está pronto para se abrir, mas você está pronto para romper? Então, permaneça firme. Ainda temos revelações poderosas nas próximas partes. Agora é hora de mergulhar mais fundo e entender que a guerra espiritual financeira não é apenas para resolver uma crise momentânea ou alcançar estabilidade. Ela é parte de um propósito maior, um chamado celestial para manifestar o reino de Deus na terra. Quando falamos sobre céus fechados, estamos tratando de uma oposição direta do inferno à sua missão. Você não é apenas alguém tentando pagar contas. Você é um agente do reino que carrega uma unção de provisão para impactar gerações. O inimigo sabe disso. Por isso ele trava uma batalha implacável para manter você limitado, distraído, endividado e frustrado. O problema nunca foi apenas dinheiro, mas o que você representa no mundo espiritual quando está liberto da escassez. Deus quer te usar como um instrumento de transformação. A primeira grande revelação dessa parte é que a batalha financeira é também uma batalha de identidade. O diabo não teme apenas sua prosperidade, ele teme o que você fará com ela quando souber quem realmente é em Cristo. A Bíblia diz que somos reis e sacerdotes. Apocalipse 1:6. Um rei governa, um sacerdote intercede. Você nasceu para ter influência no natural e no espiritual. Quando você não entende isso, vive como escravo, esperando migalhas, quando o céu te chamou para administrar abundância. O diabo quer que você se veja como um sobrevivente, mas Deus te vê como um mordomo do reino. A segunda revelação é que prosperidade é uma arma espiritual. Sim, uma arma. Porque com recursos você sustenta missões, socorre o pobre, resgata famílias, planta igrejas, financia projetos de salvação. Dinheiro nas mãos de pessoas de Deus destrói obras do inferno.
Por isso, Satanás tenta manter a igreja empobrecida, dividida, dependente. Mas chegou o tempo de uma nova geração se levantar com ousadia, fé e sabedoria para dominar no mercado, nas finanças, nos empreendimentos. Provérbios 13:22 diz que a riqueza do pecador é entesourada para o justo. Essa transferência está ligada à sua preparação espiritual e à sua prontidão para administrar com santidade. A terceira revelação é que há territórios espirituais e financeiros que só se conquistam com guerra. Josué não herdou Canaã com orações passivas. Ele teve que marchar, lutar, conquistar. Da mesma forma, há portas que só se abrem quando você se levanta como guerreiro. O inferno não vai entregar territórios facilmente. Ele vai tentar intimidar, colocar gigantes no caminho, gerar dúvidas. Mas quando você entende que foi chamado para conquistar, não para recuar, você avança mesmo com lágrimas nos olhos. O Senhor disse a Josué: "Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra." Josué 1:6. Essa palavra é para você. Levante-se, sua família depende da sua conquista. Sua geração está esperando seu avanço. A quarta revelação é que a obediência contínua atrai o favor sobrenatural. Muitas pessoas querem milagres, mas vivem de forma instável. Obedecem hoje e desobedecem amanhã. Céus abertos são sustentados por constância espiritual. A provisão divina flui onde há fidelidade. Em Deuteronômio 28, Deus promete bênçãos sobre aqueles que ouvirem atentamente a voz do Senhor. Essa escuta não é ocasional, mas contínua. O favor de Deus não é um evento, é uma atmosfera. E ela é criada quando você vive em alinhamento diário com o Espírito Santo. O que fecha o céu não é apenas o erro, mas a insistência no erro. O que abre o céu é uma vida consagrada e perseverante. A quinta revelação é que o céu se move em resposta a alvos ousados e espiritualmente alinhados. Se você não tem alvos claros, não há direção para a provisão. Deus não derrama bênção sem propósito. Muitos estão orando por recursos, mas não sabem para quê. Qual é seu projeto? O que você pretende fazer com a abundância? Como o reino será impactado? Em 2 Reis 4, a viúva foi instruída a buscar vasilhas para multiplicar o azeite. A quantidade de vasilhas determinou a medida da provisão. Deus respeita seus limites e sua ousadia. Se você pensa pequeno, recebe pouco. Mas se você se alinha com propósitos celestiais e sonha grande para a glória de Deus, o céu se abre de maneira sobrenatural. A sexta revelação é que há ciclos espirituais que precisam ser discernidos para a colheita acontecer. Muitos estão tentando colher em tempos de plantio, ou plantando no tempo de colher. A sensibilidade ao Espírito é fundamental. Há momentos em que Deus manda semear com ousadia, mesmo em escassez. Há momentos em que Ele manda esperar, conservar, administrar com zelo. E há momentos em que Ele libera a colheita e você precisa estar pronto para agir com sabedoria. Eclesiastes 3 declara que há tempo para todas as coisas. O discernimento do tempo determina o êxito da estratégia. A sétima revelação é que seus relacionamentos influenciam diretamente o céu sobre sua vida financeira. Há pessoas que são portas abertas e outras que são portais de maldição. Com quem você caminha? Quem são suas alianças? A quem você ouve? Provérbios 13:20 diz: "O que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano." Há pessoas que atraem favor. Outras drenam sua energia, sua fé e seus recursos. Se quiser romper, precisará revisar suas conexões. Deus vai alinhar pessoas certas para essa nova fase. Fique atento. E por fim, a oitava revelação é que sua boca é a chave final para abrir ou fechar os céus. O que você fala tem poder. Pare de declarar escassez, crise, derrota.
Comece a declarar vida, provisão, milagre. Crie atmosferas com sua voz. Diga: eu sou próspero em Cristo, nada me faltará. O Senhor supre todas as minhas necessidades. O céu está aberto sobre mim. Quando você alinha sua confissão com a palavra, o mundo espiritual responde. Os céus se movem onde a fé é liberada com ousadia. Chegamos ao final desta jornada espiritual e agora você precisa tomar uma decisão. Não basta apenas ter recebido revelação, ter entendido as causas e as estratégias para romper com o céu fechado sobre suas finanças. É preciso agir. A guerra espiritual financeira exige uma postura definitiva. Você precisa se levantar em fé, autoridade e santidade e declarar que não aceitará mais viver aquém das promessas de Deus. Você foi chamado para viver debaixo de céus abertos, para ser suprido, transbordante e instrumento de provisão na vida de muitos. Essa realidade não é apenas possível, é necessária. O reino precisa de você fortalecido, liberto e ativado na área financeira. A primeira atitude que você deve tomar hoje é um posicionamento inegociável com Deus. Não se trata apenas de orar por bênção, mas de consagrar totalmente sua vida financeira ao Senhor. Diga com firmeza: Senhor, tudo o que tenho vem de Ti, tudo o que sou é Teu. A partir de hoje, minhas finanças pertencem ao Teu reino. Usa-me como instrumento de provisão e colheita. Essa entrega radical quebra o domínio de Mamon e estabelece o trono de Deus sobre sua área financeira. A segunda atitude é a renúncia de toda a herança espiritual de escassez. Você precisa cortar com a autoridade do nome de Jesus toda a influência maligna herdada. Declare com fé: eu cancelo agora toda maldição hereditária, toda palavra de miséria, todo pacto inconsciente com a pobreza. Eu sou nova criatura em Cristo e a bênção de Abraão repousa sobre mim. Suas palavras têm poder para mudar atmosferas. Você é o primeiro da sua geração a romper esse ciclo. E por causa da sua obediência, seus filhos e netos colherão bênçãos. A terceira atitude é a construção de uma vida de fidelidade prática e visível. Não viva apenas na expectativa da bênção. Pratique os princípios. Dê o dízimo com alegria e constância. Ofereça com generosidade e propósito. Honre seus compromissos. Pague suas dívidas. Administre bem cada centavo. Deus está observando como você lida com o pouco antes de confiar o muito. Lucas 16:11 diz: se, pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Sua fidelidade nas finanças abre portas para bênçãos maiores, inclusive espirituais. A quarta atitude é a declaração contínua da palavra sobre sua realidade. Não espere sentir algo para falar. Fale a palavra até que ela crie uma nova atmosfera ao seu redor. Mesmo em meio à crise, declare: eu sou abençoado. O céu está aberto sobre minha casa. O Senhor é meu provedor. Nenhuma arma forjada contra minha prosperidade prevalecerá. A confissão da verdade fortalece a fé, e a fé ativa o favor de Deus. O que sai da sua boca direciona o que entra na sua vida. A quinta atitude é a ação estratégica conforme a direção do Espírito Santo. Não se mova apenas por impulso ou emoção. Ore, jejue e busque sensibilidade espiritual para agir nos momentos certos. Pode ser que o Espírito te direcione a semear uma oferta específica, a iniciar um novo projeto, a se desligar de uma sociedade, a pedir perdão a alguém ou a tomar uma decisão aparentemente simples que destravará um novo ciclo. O mover do céu é ativado quando há obediência na terra. A sexta atitude é a intercessão profética por sua casa e linhagem. Não ore apenas por você. Ore por seus filhos, mesmo que ainda não tenham nascido. Ore pelas finanças da sua família como um sacerdote que protege e abençoa sua geração. Clame ao Senhor
para quebrar todo o ciclo de miséria que tenta se repetir. Levante-se em oração como Neemias, que intercedeu por sua nação. Clame como Daniel, que pediu perdão pelos pecados dos seus pais. Uma geração inteira pode ser salva por causa da sua postura hoje. A sétima atitude é a aliança com causas eternas. Se você quer viver debaixo de céus abertos, precisa se alinhar com o que está no coração de Deus. Pergunte ao Senhor: Pai, onde queres que eu invista? Quem devo ajudar? Qual ministério devo sustentar? Quando você começa a investir em vidas, em transformação, em salvação, o céu se abre sobre você. Deus procura pessoas que não apenas pedem, mas distribuem. Pessoas que não acumulam tesouros para si, mas se tornam canais. E a oitava atitude final é a perseverança inabalável, mesmo quando nada parecer mudar. Muitos desistem no último metro da corrida. Não seja essa pessoa. Continue orando, continue semeando, continue obedecendo, mesmo quando parecer que o céu ainda está fechado. A sua perseverança será recompensada. Hebreus 10, 23 diz: retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O céu está se abrindo sobre sua vida, e o que está por vir é maior do que tudo o que passou. Você não está mais lutando por migalhas, você está se posicionando como herdeiro, como filho, como sacerdote, como guerreiro, como distribuidor de riquezas celestiais. Agora, se prepare. Após esse vídeo, o mundo espiritual vai reagir. O inferno vai tentar te intimidar, distrair, cansar, mas você foi armado com revelação, você foi selado com a palavra e você não será mais o mesmo. Dê um passo hoje. Ore com fé, semeie com ousadia, organize sua vida, declare a palavra. E se levante como um guerreiro da provisão divina, porque os céus não estão mais de bronze, eles estão sendo abertos. E quando Deus abre, ninguém pode fechar. A batalha é real, mas a vitória é certa.